Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje tenho aqui comigo o professor Rodrigo Rebouças, advogado, professor da FGV, Direito Digital, Contratos, Empresarial. Professor Rodrigo, um prazer recebê-lo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rogério, muito obrigado, prazer é meu. Sou um associado aqui há mais de 20 anos, né? O que vai entregando idade, né? E é um prazer enorme estar aqui participando do podcast da ASP, aqui no caso do podcast pela primeira vez. Já participei de vários eventos, seja como congressista, como palestrante, então é um prazer enorme compartilhar um pouquinho aqui com os nossos associados. Que maravilha! E o tema da nossa conversa de hoje é justamente uma matéria optativa que você seleciona na FGV sobre jurimetria. Rodrigo, da onde veio a ideia dessa matéria e desde quando você tem estudado esse tema? Poxa, muito bacana. É uma matéria que realmente a gente desenvolveu para a FGV Law, né, FGV Direito de São Paulo. Foi basicamente assim, uma encomenda quase, numa conversa com a coordenação do GV Law, né, de desenvolver uma série de disciplinas optativas que nós temos lá nos programas de pós. E veio a temática de jurimetria. Como eu sempre tive muito envolvido com direito digital, contratos, mas um olhar também sempre muito pró-negócio, né? E é uma temática que vem cada vez mais se falando, né? Pouco se fala na faculdade, mas muito mais nos programas de pós, seja lato sensu ou estreito sensu, né? Veio a proposta. E justamente quando veio a proposta, minha primeira reação foi, calma, não vamos desenvolver cientistas de dados, porque fala em jurimetria, o pessoal já pensa em estatística, já fala, meu Deus, eu fui para o direito para fugir de exatas, né? Mas não é, a dinâmica não é essa, óbvio que eu preciso ter um mínimo de conhecimento de alguns cálculos, como, por exemplo, a diferença de uma média, uma mediana, e um cálculo de moda, entender que moda também está na matemática, não só na fashion law. Perfeito, né? Perfeito. E outros olhares. Mas também interpretar gráficos, saber fazer um bom storytelling. Então, o curso, vamos dizer, de uma faculdade tradicional de direito, que a gente tinha lá o curso de redação jurídica, né? Hoje se fala muito em legal design, visual law, e saber contar os dados, a informação, melhor dizendo, a partir de dados também. Né? É o storytelling a partir de dados. E isso é muito importante quando envolve uma série de aspectos ou de processos mais complexos, aqueles processos que têm muitos fatos correlacionados a direito. Poxa, como é que eu vou contar isso? Né? Então, e qual é o impacto disso na jurisprudência? Ou qual é o impacto disso nos meus contratos, na gestão dos contratos do meu cliente? Então, a disciplina acaba se propondo a isso. Então, foi um convite bastante interessante. Né? O que é jurimetria? De onde surgiu? Como começou essa história? Vamos lá. Jurimetria, conforme é definido pela própria ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, veja só, né? Já temos até a associação há bastante tempo, com excelentes estatísticos, que foi uma ideia do professor Marcelo Guedes, da PUC, né? Marcelo Guedes é um querido nosso, super conhecido, está sempre aqui na ASP também. Amigo da casa. Ele que trouxe a temática, basicamente, aqui para o Brasil, né? Me recordo uma vez conversando com ele no doutorado, que ele traz no doutorado dele, num primeiro momento houve até uma certa resistência, né, com o tema, mas depois que compreenderam, não, faz todo sentido, vamos trazer. Então, a jurimetria, a gente pode conceituar ela como estatística aplicada ao direito, né? Tá. É uma definição, é um conceito, mas eu particularmente acho que acaba sendo um conceito que empobrece um pouco a temática. Né? Porque a gente pensa só que eu vou traçar estatística de julgados de tribunal, por exemplo, né? Mas a questão é muito mais rica do que essa, né? Então, eu consigo usar a partir de dados e traçando perfis, eu consigo entender, por exemplo, a causa das causas, como eu chamo, né? Ou seja, se eu estou na área trabalhista, podemos falar aqui de várias áreas, né? Mas se eu estou na área trabalhista, é entender qual é a razão de ser de tantos processos, por exemplo, de acidente do trabalho. Então a partir de um caso de acidente de trabalho, eu vou entender exatamente quais são as principais máquinas dentro de uma indústria ou dentro do transporte, por aí vai, que causam esse acidente. E a partir desta máquina, entender qual é o problema real desta máquina. É uma situação real de acidente ou é um acidente fraudado?
né? Vou entender e vou focar a minha atuação. Então, eu passo a agir de forma mais preventiva. Ou a mesma coisa eu posso olhar em contratos, né? Poxa, eu brigo muitas vezes por uma determinada cláusula contratual, vamos supor, de correção monetária com algum índice. Tá. E eu vou ter vários julgados, de repente, falando que aquele índice não serve, que tem que ser revisto. Só que a minha área contratual está lá constantemente brigando por um índice que no judiciário não está sustentando. Então, eu vou agir preventivamente, melhorar uma redação de uma cláusula, eventualmente trocar um índice e por aí vai. Então, veja que a partir de dados estatísticos, eu consigo identificar onde estão eventuais problemas, né? Ou onde está eventual problema, e corrigi-lo. E isso envolve não só estatística para conhecer, então eu preciso ter números, eu preciso ter dados, né? Então eu preciso ter uma base higienizada, preciso ter uma série de informações, eu preciso transformar dado em informação. Perfeito. Tá? E consigo trabalhar com teoria comportamental, economia comportamental, né, dentro do Law and Economics, ou seja, eu consigo entender determinada cláusula está sendo revista porque ela é ilegal ou porque ela está mal redigida. Porque dentro da dinâmica técnica jurídica, ela pode estar muito bem redigida. Uhum. Mas como é que a informação é passada? Né? Hoje a gente tem muito mais base de neurociência do que a gente tinha há muitos anos atrás. Então eu sei que dentro da teoria da comunicação, quanto mais claro eu for, melhor eu transmito a informação. E dentro de uma dinâmica, vamos imaginar, relação de consumo ou relação de proteção de dados, o comando das duas leis, seja CDC, seja LGPD, é que eu seja muito claro e transparente com o meu consumidor ou com o titular de dados. Uhum. Isso serve até para indicar isso. Poxa, a minha redação sobre a técnica jurídica é perfeita, só que sobre a teoria da comunicação, ela está péssima. Quando basicamente começou, vamos lá, para que eu tenha estatística, eu preciso ter dados. Certo. Né? Então, se eu penso nos processos físicos, ou seja, antes da informatização obrigada, basicamente, por regra do CNJ, eu tinha muito processo físico. Claro. Alguns tribunais, Brasil afora, a gente sabe qual é a realidade, ainda tem. Né? Se eu penso em processo físico, como é que eu vou ter dados? Eram aqueles Né? periódicos antigos. Além dos periódicos antigos, você vai ter, vamos supor, cada vara ia ter a sua planilha de cálculo, seu Excel, se é que teria. Uhum. Então, alguns com um pouquinho mais de gestão, outros, para quem tem mais bagagem aqui, / experiência de vida, / idade, né? A gente lembra de localizar processo por ficha física. Uhum. Ou seja, você não tinha dados, né? Publicação de acórdons, né, da nossa jurisprudência. Para cada sessão do tribunal, vamos imaginar, TJ de São Paulo, o maior tribunal do mundo, né? Cada sessão aí uma faixa de 300 casos. E para cada sessão, os desembargadores indicavam 4, 5 para jurisprudência, né? Então pensa, de 300 eu já tive um primeiro viés, Claro. que é um recorte, para 5, né? Esse 5, por Câmara, ia para uma revista, para um periódico. Né, seja o periódico da própria ASP, né? Sim, ou sim. das editoras Sim. todas conhecidas. Claro. Né? E daí eu tinha um segundo recorte do editor. Afinal de contas, eu não podia publicar tudo. Uhum. Eu tinha uma limitação de espaço. Claro. Isso virava um periódico físico que era entregue no escritório do advogado ou do departamento jurídico. Só que vamos lembrar o tempo que se levava para publicar também. Então eu tinha um problema de 2 vieses aqui de recortes, né, de seleção de acórdons, e que levavam um tempo que às vezes superava 2 anos até isso estar na mesa do profissional do direito. E como é que a gente tinha, eu brinco com os meus alunos, como é que a gente tinha coragem de falar que isso era jurisprudência dominante? Né? Por quê? Porque a gente não tinha essa noção. Tá? Hoje, com o processo eletrônico, eu consigo, em tempo real, ter acesso a todos os acórdons de todas as sessões. Uhum. Então, hoje eu tenho dado. Claro. Daí agora a questão é como é que eu organizo esse dado para transformar ele em informação. Né? Então, a partir daí você começa a realmente poder afirmar que o posicionamento majoritário é A, B ou C
entendendo qual é o posicionamento dos tribunais, entendendo, por exemplo, que determinado tribunal, vamos supor aqui Paraná, tem uma visão mais pró-consumidor, mais maximalista, e entendendo que um TJDF, por exemplo, para não ficarmos só restritos a São Paulo, né, tem uma visão mais finalista de consumidor, né? Então, eu consigo trazer isso e isso vira também uma atuação mais estratégica para o negócio do nosso cliente, seja um cliente interno ou externo. Hoje, como que na prática essas ferramentas são usadas? Já existem aplicativos, softwares para fazer essa análise? Tem que ter um trabalho para planilhar e dar um tratamento estatístico? Como que funciona isso daí na prática? Vamos lá. Tem basicamente assim, dois olhares para a coisa, né? Primeiro que a gente tem uma questão que cada tribunal tem um sistema. Cada tribunal tem uma forma diferente de um input de informação. Alguns tribunais houve um real treinamento do usuário para que houvesse uma uniformização de input de informação, seja pela advocacia, seja pelo serventuário, seja pela magistratura, por todos os players do mercado jurídico, tá? Uns anos atrás, se eu falasse mercado jurídico, eu ia responder no Tribunal de Ética, né? Mas, enfim. Então, eu tenho uma uniformização. Quando eu tenho essa uniformização, pensa no seu sistema de controle de processo do teu escritório. Certo. Né? Se cada estagiário, cada advogado lançar contestação de um jeito, e eu estou falando só da palavra contestação, um vai lançar toda com letras maiúsculas, outro só o C maiúsculo, outro tudo minúsculo, outro vai colocar conste ponto, o outro vai colocar acentuado, o outro com cedilha, sem cedilha. Veja que eu já tive um problema de base de dados. Claro. Como é que eu vou extrair a informação contestação se eu oscilo com tantas vezes a forma? E eu vejo, às vezes, o profissional do direito, em especial a advocacia, quando vê algum sistema de algum tribunal mais travado, fala, poxa, mas esse sistema não me dá muitas opções aqui de lançamento. Vou ter que lançar nessa aqui mesmo. É por isso. Porque assim eu consigo ter o mínimo de uniformização de dados. Tá? E o output, ou seja, como eu extraio essa informação. Então, tem tribunal que anexa um acórdão como imagem, é horrível. Porque eu vou ter que passar uma ferramenta de OCR para ler aquele acórdão, para extrair a informação dali e conseguir planilhar alguma coisa. E planilha é uma forma? Mas você tem outros softwares que podem ajudar. Tem um sistema que chama R, que ele é um sistema de estatística, né? Mas para usar o R eu preciso saber programar. Isso era uma verdade. Antes eu precisava saber fazer código-fonte para usar o sistema R. Tá. Hoje eu tenho IA generativa. Seja no Gemini, seja no Copilot, no ChatGPT, por aí vai. Que você vai pedir, olha, faça um código-fonte para extrair uma determinada informação de um tribunal. Eu quero que você me relacione nome do juiz, número do processo e valor da causa, por exemplo. Né? Nossa. Então, eu consigo extrair essas informações. Entendi. Né? E daí eu tenho que organizar. Então, isso é uma forma mais para iniciados, digamos assim, aqueles que dominam um pouco mais de ferramentas. Só que você tem uma série de legal techs, né? E a ASP tem um projeto muito bacana de incubadora, né? Sim. Tanto de escritórios quanto de legal techs, que hoje trabalham especificamente com a temática de jurimetria. Então, que eles têm essas ferramentas já para extrair a informação e te dar os dados. Entendi. Tá? Mas eu iria um passo antes até. Então, uma coisa é eu ter a ferramenta, eu contratar a ferramenta, e eu vou ter ferramenta de todos os preços, né, digamos assim, e qualidades. Então, uma ferramenta mais barata, tendencialmente, eu vou ter menos opções de dados. Né? E tem algumas ferramentas que são muito parrudas e que me trazem informações, às vezes, em tempo real. Se eu pensar na Justiça do Trabalho, onde eu tenho mais informação, eu consigo, com essas ferramentas,
Vamos supor, eu sentei eu falo muito da Justiça do Trabalho, parece que eu atuo muito lá, mas não, né? Mas eu tenho bastante familiaridade. Por que na Justiça do Trabalho você tem mais informação? Boa, excelente pergunta. Porque foi a primeira a digitalizar todos os seus processos Tá. nacionalmente, uniformizando a forma, ou seja, treinando o serventuário, treinando o pessoal de secretaria, treinando a própria magistratura e um sistema único, né? Goste ou não goste do PJE, Sim, eu não mas estou entrando no mérito, Sim, né? Mas é um sistema único. Então, a forma de lançar um acórdão num agravo de instrumento, sei lá, na Justiça do Trabalho vai ser a mesma todos os no Rio TRTs. Grande do Sul, em Roraima, no no TRT São Paulo, seja a segunda ou 15ª e assim sucessivamente. Entendi. Tá? Então, eu tenho informações, primeiro, mais uniformizadas e, segundo, o giro da trabalhista ele é mais rápido. Né? Tendencialmente, os processos são muito mais rápidos, Tá. seja na sua fase de conhecimento ou na sua fase de execução. Né? A gente pega processos da civil ou empresariais que duram décadas, às vezes. Né? Então, você tem muitos processos que foram literalmente digitalizados. Né? Não teve um giro completo. A maioria dos processos que estão na Justiça do Trabalho, hoje, em 2024, né, e assim sucessivamente, eles já nasceram processos eletrônicos. Perfeito. E com input ali total. Né? E eu tenho todas as informações pelo sistema. Então, o nome de testemunha, por exemplo, está lá. Entendi. Que é exatamente o exemplo que eu ia dar. Então, eu tenho ferramentas jurimétricas hoje da Justiça do Trabalho que a hora que eu sento à mesa de audiências e apregoo a testemunha, eu consigo consultar num mobile aquela testemunha em que outros processos ela já atuou, para impugnar ali na hora, em tempo real. Olha. Isso é super importante para uma atuação estratégica da advocacia, no caso trabalhista, seja pró-reclamante ou pró-reclamada. Uhum. Tá? Então, você tem uma série de ferramentas que permitem isso. Só que você tem que saber usar essas ferramentas para que você não transforme dado em poluição. Né? Tem um livro muito bacana, eu esqueci agora o nome da autora, que é uma autora, acho que é inglesa, mas tem traduzido, que é o Storytelling com Dados. Entendi. Né? Ou seja, Legal. Antes a gente faria um curso de redação jurídica, aqueles livros de 600 páginas ou mais, né? Livros de redação jurídica antigamente vêm até com modelo de petição, né? Para quem tem um pouco mais de bagagem, né? Vai lembrar. Hoje não, você vai falar de legal design, de visual law e de storytelling. Né? Então, você precisa ter a técnica jurídica. Veja, não estou falando abra mão da técnica jurídica, não é isso? De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Né? Uhum. Só que o profundo conhecimento jurídico é o mínimo necessário hoje. Né? Ok, Rogério, além do notório conhecimento jurídico que eu sei que você detém, o que mais você detém? É isso que o nosso cliente pensa. Sei. Né? É isso que o nosso cliente quer hoje. Então, quando eu mando um arquivo, um documento para o meu cliente, eu quero que ele leia e entenda. E não que ele ou ela me pergunte o que está escrito aqui. Me traduz. Né? Significa que eu usei juridiquês demais. E ao usar juridiquês demais, às vezes eu travo a comunicação. Claro. Né? Então, dentro da teoria da comunicação. Então, eu tenho que saber fazer um storytelling com dados. Então, às vezes, o contar a história sobre a ótica pura jurídica não é suficiente. Eu preciso explorar dados cruzando, por exemplo, com jurisprudência ou com dados financeiros da empresa. Né? Então, eu não vou usar jurimetria apenas para a jurisprudência. Não é uma ferramenta somente para interpretar a tendência da jurisprudência. Tem mais do que isso. Começa com isso. Tá. Né? A olhar qual é o resultado da jurisprudência. Mas se eu sei, vamos supor que eu estou defendendo uma empresa numa relação de consumo, eu estou defendendo o fornecedor e na inicial alega-se que a empresa constantemente age com abuso contra o consumidor em alguma hipótese, tá, específica. Eu consigo levantar dados hoje para falar, olha,
esse assunto, eu tenho menos de 1% da minha base de clientes questionando. É super interessante. Quer ver como a gente pode lidar com os números, né? Se eu falo para você, por exemplo, banco tem muito processo? Tem. Tendencialmente tem, Sim, né? Porque eu estou olhando o número absoluto de processo, mas não relativo. não relativo. Agora, se eu perguntar ou mostrar quantos por cento da base de clientes tem processos contra esses bancos, a média é menos de 1%. Olha. Só que eles têm muitos processos porque eles têm muitos clientes. Só que menos de 1% tem processo, na média. Né? Então, no momento que eu trago essa informação, vamos lembrar, juiz, juíza são pessoas. E também trabalham e julgam sob emoção também. O julgamento não é racional, puro, dentro da racionalidade econômica. Né? Eu vou aplicar a lei como se eu fosse uma máquina. Não. Um juiz ou uma juíza que tenha tido um problema com o banco A e eventualmente cai um processo daquele banco A com o mesmo problema que aquele juiz ou juíza teve, qual é a tendência? O emocional vem à tona. Vai ter um certo viés. Tá vendo? Aconteceu comigo, aconteceu com esse cliente também. Né? Só que se eu na contestação mostro que aquele motivo realmente aconteceu com 2 pessoas, só que no Brasil todo aconteceu com 500 pessoas, dentro de um universo de milhões de clientes. Entendi. Né? Percebe que isso agrega a técnica jurídica. Sim. Não é que substitui, ele agrega. Claro. Hoje, tem poucas empresas no mercado que atuam nesse serviço de ajudar com storytelling, com melhorar. Ainda muito, me corrija se eu estiver errado, isso ainda mais uma advocacia de casos maiores, você não vê isso tanto numa advocacia mais do dia a dia. Você acha que a tendência é o advogado aprender essas técnicas e trazer isso para o arsenal dele? Ou é uma tendência de terceirizar um serviço e ter legal techs que ajudem escritórios e esses escritórios se aproximem delas para ajudar nessa hora de transformar dados em gráficos, em figuras, em informações, para ajudar na argumentação? Acho que uma coisa não exclui a outra. Né? Tá? Você tem, como eu disse, empresas, embora tenham poucas empresas ou poucas legal techs, são várias já que ajudam, tanto na parte do legal design, do visual law, ou da parte jurimétrica. Só que essas várias, se a gente parar para pensar, eu vou chutar um número, não deve superar, sei lá, 150. Entendi. Frente ao mercado jurídico, é nada. Sim. Né? Ou seja, tem muita oportunidade aí. Né? Eu diria, eles vão deter a tendência que eles detenham essas empresas, seja uma legal tech ou uma empresa altamente especializada, mais técnica do que nós para usar, sem dúvida nenhuma. Então eu tenho que também entender, primeiro, por que eu quero usar jurimetria. Né? Tem um livro que é bem bacana que o título é Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Recomendo para todo profissional do direito, na verdade, para todo mundo eu recomendo esse livro. Porque às vezes a gente sai escolhendo uma ferramenta, né? Porque é ferramenta. Jurimetria não deixa de ser uma ferramenta. Sai escolhendo uma ferramenta, gasta dinheiro sem entender. Por quê? Para que eu quero usar? Por que eu quero mostrar isso? Faz sentido ou não faz sentido? Ponto 1. Entendi onde eu quero chegar, aí sim eu vou entender também se eu preciso contratar alguém que realmente vai me apoiar e me dar dados e me ajudar a estruturar isso, né? Ou eu consigo fazer uma solução caseira. Tá. Né? Eu dou sempre de exemplo, a primeira vez que eu usei Visual Law na vida, nem existia esse nome, né? Ainda. E faz muitos anos, certamente mais de 10. Era um caso daqueles que o cliente acha que a gente faz milagre, né? Já em segunda instância, para fazer memoriais e sustentação. Basicamente isso. Resumo da ópera. Era um processo físico ainda, tinha uns 3, 4 volumes, em que o advogado do autor não escrevia bem, nem do réu. Com muitos fatos. Então, era aquele processo que estava na fila do Cruz Credo. Sim, confuso. Né? Eu tive que ler 3 vezes o processo para entender. Vamos combinar que o tribunal não vai ter tempo disso.
né? Não há tempo para isso, pelo volume que se tem hoje. Eu fiquei literalmente meditando ali como é que eu vou contar essa história de uma forma clara, num memoriais enxuto, né? Até que, enfim, me deu um estalo, eu falei, eu vou fazer um infográfico. E infográfico é uma forma de fazer storytelling. Sim. Em que eu tinha dados que eram fatos, datas e a sua correlação com a lei, né? E fiz um infográfico. Então, meus memoriais tinham basicamente 4 páginas no máximo, entre qualificação, uma página inteira de um infográfico, que se eu penso nele hoje, ele era feio a beça, tá? Porque eu não tinha técnica, eu estava tentando. Sim. Enfim, mas o fato é que, ao levar para o desembargador, eu lembro que o pessoal do escritório olhou, Rodrigo, você vai ser preso, porque você está desenhando na lousa, né? Falei, que ótimo que eu tenho vocês para entrar com o HC, né? Isso aí. Enfim, vamos lá. Daí fui despachar. O desembargador olhou, ficou olhando, falou, doutor, agora que eu estou entendendo o processo. Obrigado. Né? E, resumo da ópera, né? Foi lá, fiz a sustentação oral, o processo ficou entrando e saindo de pauta por mais de um ano. Olha. Com pedido de vistas, pedido de vistas, pedido de vistas. Né? Como eu estava pela parte que estava perdendo o processo, por mim esse um ano estava maravilhoso. Né? Porque eu queria enrolar o processo? Não, porque foi o tempo necessário do meu cliente arrecadar fundos para fazer um acordo. Entendi. Acabou dando certo. Acabou dando certo, né? Então veja que a forma que você conta a história muda tudo. Se você traz isso para dados, ajuda muito. Então se eu tenho, por exemplo, eu estou lá com uma política de acordo com o meu cliente, né? E estou pagando por, sei lá, dano moral, R$3.000. É muito ou é pouco? Não sei. Percebe que eu não sei? Se é muito ou pouco? Ah, não, antes eu pagava 5, reduzi para 3. Tá. Só que se eu descubro que o concorrente do meu cliente paga 1.500, não é melhor que eu descubra isso antes que o meu cliente descubra isso? Uhum. Então daí eu começo a separar em 2 coisas importantes também para conhecer dentro do universo jurimétrico, que é a diferença de microdado e macrodado, né? Microdado é aquele dado que eu detenho do meu cliente, por exemplo. Então, se eu sou um departamento jurídico, quais são as informações que eu tenho internamente da empresa? Tá? Tá. Se eu sou um escritório, quais são os dados que eu tenho dentro do meu escritório, da porta para dentro, e de cada um dos meus clientes. E, eventualmente, eu consigo até colocar isso por advogado do meu escritório, advogado e advogada, entender como é que cada um está atuando, olhar por tribunal, eu começo a cruzar informações e entender onde eu preciso despejar mais energia, ou mais atenção, ou como é que eu vou mudar uma tese, né? Quantas vezes a gente não vê na prática profissional o advogado, a advogada falando, poxa, mas esse tribunal não entende o que eu estou falando. Tá, então vamos entender qual é o ponto? E mudar a linguagem, ao invés de continuar batendo na mesma tecla, já que não está dando certo, por que que determinado tribunal aceita a nossa tese e o tribunal local não, por exemplo? Né? Vou entender quais são os dados para melhorar a minha técnica, melhorar minha argumentação, usar de paradigma e por aí vai. Então isso é um microdado. E daí, o que é o macrodado? Seria eu comparar com o Poder Judiciário. Então, eu posso comparar nacionalmente, eu posso comparar com um TJ específico. Tá. Então, vamos pegar TJ São Paulo. Se eu estou falando de dano moral e estou falando, voltando à ideia do acordo, né? Eu faço uma média de R$3.000, para mim a realidade pode estar bom. Mas como é que está a média do Tribunal de Justiça São Paulo em determinado tema de dano moral? Seja uma negativação indevida, seja o que for. E daí eu começo a comparar o mundo externo, digamos assim, com o meu mundo interno. E, a partir daí, eu tiro o paradigma, se estou mandando bem ou não. Então, várias formas de trabalhar a jurimetria, muito interessante. E isso envolve também o mínimo de conhecimento de, assim, preciso ter um conhecimento hardcore de estatística? Não. Isso quem vai ter é o cientista de dados. Tá. É aquele que vai me extrair dados e transformar esses dados em informação, para que eu possa interpretar esses dados e traçar uma estratégia. Tá? Se eu não sei que dados solicitar, então por isso que eu preciso treinar como aplicar. Lados.
para que eu possa solicitar para um cientista de dados. Nada impede que eu tenha um profissional do direito que tenha uma tendência de conhecer melhor dados, que saiba programar, ótimo. Mas para um profissional do direito, eu diria, é fundamental conhecer, no mínimo, a diferença, por exemplo, de média, mediana e moda. Tá. Tá? 3 formas de olhar aqui os números. Já comento rapidamente elas, tento aqui, né? E ter um mínimo de conhecimento de matemática financeira, de valor presente, valor futuro, e até mesmo de juros capitalizados, juros simples. Isso é uma lógica mínima, Tá. né? De conseguir trazer o valor para valor presente, levar para valor futuro e por aí vai, tá? Se eu olho média, que é o que a maioria usa, né? Eu gostava do professor Alcide Jorge Costa, de tributário, Sim. né? Falecido professor e muito querido. Ele tinha uma frase que era dura, mas como era peculiar dele, mas maravilhosa, né? Que média, ele falava, era uma coisa burra, né? Que eu posso estar com a minha cabeça no forno e meu pé no congelador, que na média eu tô a 36 graus. Só que na prática eu tô morto, né? Então, a média, eu vou pegar, sei lá, uma sequência de 10 números, somar os 10 e tirar a média aritmética por 10. Só que eu tenho vamos supor, nessa minha proposta aqui de 10 números, eu tenho as duas extremidades que desvirtuam um número. Você tem 9 indenizações a R$3.000 e uma 300. Né? Ou uma 300 mil. 300 mil, isso eu quis dizer. Isso, tá. Né? A 300 mil. Se eu tirar uma média, eu vou jogar esse valor lá para cima. Se eu descarto essa de 300 mil e uma outra de R$1.000, por exemplo, eu vou entender o que realmente é o valor que eu tenho maior incidência, né? E a moda eu vou olhar quais são os números que se repetem mais vezes. Então, eu quero olhar, o meu cliente, qual é o principal motivo de processo contra o meu cliente? E vou identificar que de uma carteira de processos de 100 processos, 50 vezes se repete a questão de lucros cessantes. Tá. Então, o maior problema é lucros cessantes por conta de determinado fator, né? Então, eu identifico qual é a maior incidência. Se essa é a maior incidência, o que eu vou tratar primeiro? A maior incidência. E vou ajudar o meu cliente a resolver o problema dele, de maior incidência. Não vou ficar olhando, às vezes, aquele único processo, que é um valor, às vezes, mais volumoso, só que é o que é de menos incidência, né? Talvez seja o menos relevante. Então, esses são alguns aspectos da jurimetria que eu posso usar ela tanto num contencioso quanto no consultivo preventivo. E tem mais um olhar, aliás, temos múltiplos olhares, né? Mas tem mais um, que é a questão do provisionamento, né? Escritórios ou advogados e advogadas que lidem com empresas que estejam sobre algum nível de auditoria, sempre tem que responder aquele relatório da circularização, aquele relatório que também sempre nos dão com um prazo assim, maravilhoso de preciso para hoje. Às vezes já vencido, né? Normalmente. Você recebe a circularização com prazo uma semana passada. Né? E você vai extrair os dados que estão ali no sistema, quando você tem sistema, e vai. Né? E tendencialmente o público do direito gosta de falar, não, eu vou colocar que o risco é alto, porque depois eu dou a boa notícia. Né? Só que a hora que eu faço isso, meu cliente tem que provisionar na contabilidade, com risco alto. Se ele provisionar na contabilidade, é dinheiro que eu estou tirando do bolso do sócio ou do acionista. Né? O financeiro vai ter que tomar dinheiro emprestado no mercado porque aquele outro está provisionado. Seja só sobre a ótica contábil ou sobre a ótica caixa. Mas pegando aqui dentro da contabilidade, está provisionado. Então eu tenho uma contabilidade que vai estar deturpada. Agora, se eu tenho dados que me mostram a real tendência de julgado de cada um dos pedidos em cada um dos processos e eu vou atualizando esses dados durante o caminhar do processo, né? Ou seja, durante o trâmite processual, usando técnica jurídica na fala, né? Eu tenho um provisionamento mais próximo da exatidão. E isso significa liberar dinheiro para o sócio e para o acionista.
porque eu não estou bloqueando lá na A contabilidade. estatística te dá o respaldo para diminuir. E a estatística dá, porque a hora que eu olho as normas de pronunciamento contábeis, né? Veja que a gente circulou por várias áreas aqui, do direito e além do direito, né? Se eu olho as regras de provisionamento contábil, eu não tenho uma regra objetiva de quando e como provisionar. Então, se eu vou seguir uma regra mais cautelosa, eu vou provisionar, que na minha ótica é o correto, no momento que o processo entra, não na hora que eu tenho sentença, né? Porque ali já existe o processo. E daí, se eu provisiono no valor máximo, eu estou tirando o dinheiro do bolso do acionista. Agora, se eu consigo olhar a inicial, sei que determinados pedidos, algum de dano moral, por exemplo, que é uma situação de mero aborrecimento, como diz a doutrina e jurisprudência, e sei que dificilmente aquela questão vai ser ganha com base em dados, com evidências, eu vou descartar isso do provisionamento e vou provisionar o que realmente importa ali. Então veja o quanto eu estou ajudando também meu cliente nessa ótica. E daí, ao invés do jurídico ou do escritório só mostrar o quanto ele está pagando de processo, ele começa a mostrar para o cliente o quanto ele está salvando de recursos. E você deixa de estar numa linha de custo e passa a estar numa linha de investimento. Fundamental. E o teu cliente passa a te ver como estratégico e não como um mal necessário. Né? É o olhar que eu tenho, pelo menos, o quanto essas ferramentas nos ajudam no dia a dia para prestar um serviço jurídico estratégico, né? Que vá além do direito, que é o que a grande maioria de clientes, principalmente dentro do universo empresas, né? Clientes empresariais, buscam. Né? Que eu tenha ali um apoio estratégico, com muito conhecimento e muita bagagem. Isso é fundamental, isso é inquestionável. Realmente, são muitas possibilidades. Muito interessante. Rodrigo, uma conversa muito prazerosa. Queria te agradecer de novo. Uma nota final antes da gente encerrar. Vamos lá. Eu acho que o profissional do direito do século XXI ele não pode se prender ao estudo exclusivamente do direito. É do direito, sem dúvida nenhuma, mas de múltiplas outras áreas. Áreas novas, como a jurimetria, né? Mas também pesquisar questões de economia comportamental, teoria da comunicação, neurociência. Gosto sempre de indicar o livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, porque a hora que você entende o pensamento reflexivo e o pensamento automatizado, você quer deixar a pessoa com quem você está se comunicando dentro do sistema automatizado, porque vai ser mais óbvio o racional da pessoa ou vai deixar a pessoa numa zona de conforto. Se eu sei isso, eu vou usar uma linguagem mais rebuscada, ou uma linguagem mais direta e objetiva. Não é ser simplório. Claro. Não é isso. Mas é trocar, às vezes, um termo como solve at repete por uma cláusula de, olha, eu vou poder questionar depois. Né? Vamos executar o contrato agora, que é super importante, e depois a gente questiona. Depois a gente avalia se houve prejuízo ou não. Né? Ou vou ficar usando termos, às vezes, que são técnicas jurídicas corretas, mas será que elas estão alinhadas com o século XXI? Em mundos de IA generativa e tudo mais? Fica aqui para reflexão, pelo menos eu reflito muito sobre isso. Fica o convite, então, aí para os nossos ouvintes também refletirem. Mais uma vez, te agradeço. Conversa muito interessante. Espero revê-lo em breve. E ficamos por aqui, então. Um abraço e até os próximos episódios. Tchau, tchau.